Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Lemos nesse dia o evangelista São Lucas, no capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos trilhando o caminho com Cristo para Jerusalém. E nós sabemos o que acontece em Jerusalém. Cristo é entregue à morte, mas ressuscita ao terceiro dia. E é diante desta proximidade de Jerusalém, então, que nós vemos Jesus que conta esta parábola. Justamente porque, como nos coloca o evangelista, estavam perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. E com isso nós entendemos um pouco qual é o mistério que o Senhor quer nos colocar. As parábolas devem ser sempre interpretadas. E a interpretação que fazemos hoje, podendo ter já contemplado a história de Cristo, é justamente aquilo que nós iremos também nos preparar, celebrar ao longo do advento que se aproxima. O Senhor, após a sua ressurreição, volta para junto do Pai e ali permanece até o momento em que voltará mais uma vez. E nesse seu retornar irá julgar os vivos e os mortos, como nós bem sabemos. E assim nós podemos entender a figura deste rei, deste homem rico que sai para ser coroado rei na pessoa de Cristo. E a figura destes empregados somos cada um de nós, ou seja, o dono, o rei, não se faz presente no momento, mas deixou pessoas responsáveis pela administração de sua casa. E voltará um tempo, voltará em um momento e pedirá contas desta administração. Cristo está à direita do Pai. Enquanto lá está, entregou a administração da sua casa à Igreja. A Igreja é chamada a administrar a presença do reino aqui e prestará contas quando o rei virá.
mas também esta administração foi entregada a cada um de nós. Todos nós somos responsáveis por bem administrar a nossa vida, para que possamos, portanto, participar da glória do Senhor. E chegará o momento em que o Rei virá, Cristo virá, e pedirá também contas da administração que fizemos da nossa vida. Se vivemos uma vida de fidelidade à sua palavra, ressuscitaremos com ele para uma vida eterna. Se vivemos uma vida de infidelidade à palavra do Senhor, ressuscitaremos também, no entanto, para a condenação eterna. É por isso, e é dentro desta ótica que nós entendemos aquilo que faz o patrão no final, que tira as 100 moedas daquele que não soube aproveitar os talentos que Deus lhe tinha dado, que o Senhor lhe tinha dado, e dá o que tem 1000, e diz que aquele que tem, que já possui, será dado mais ainda. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, tanto mais o conheceremos. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra do Senhor, tanto mais conheceremos esta palavra e seremos capazes de vivê-la. Mas se nós temos a palavra de Deus escondida numa gaveta, ou às vezes aberta em uma bela passagem da Bíblia, mas que dali nunca sai, que aquela página já está quase empoeirada, é onde o nosso comportamento é semelhante a daquele empregado que pegou as moedas e escondeu no lenço. É por isso então que hoje, ao contemplar este Evangelho, nós devemos recordar que nós fomos colocados como administradores do reino de Deus. E esta administração parte justamente da nossa vida, do nosso caminhar cristão. E poderíamos nos perguntar, portanto, como estamos administrando o reino? Estamos fazendo com que ele produza frutos, que mais almas possam ser resgatadas para junto do Senhor? Ou às vezes acabamos tendo o comportamento deste, que com medo do patrão, esconde as moedas num lenço? Que possamos, é claro, no nosso dia a dia nos esforçarmos por fazer frutificar o reino de Deus na nossa vida, no nosso caminhar. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.